Olá, galera! Vamos então dar continuidade às nossas aulas de análise combinatória. Vamos à nossa terceira aula do princípio fundamental da contagem. E como nas demais, focando em exercícios. Já fizemos 7 exercícios nas 2 aulas anteriores, tá? Então eu mantive a numeração. Nós vamos fazer nessa aula 3 exercícios, agora todos de concurso. Uma questão do Enem, uma da PUC do Rio Grande do Sul e uma questão de concurso militar da SpaceX. Ok? Vamos lá. Questão 8, Enem 2017. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes para acessar essa página. Será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então aqui temos o quadro com as 5 opções e aqui o formato, tá? L, letra maiúscula, D, dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é. Então, essa empresa ela quer que o número de senhas seja superior ao número esperado, ou seja, maior do que 1 milhão, e ele não pode ser superior ao dobro do número de clientes esperado, ou seja, o dobro, 2 milhões. Então, dessas 5 opções, apenas uma tem o número de senhas possíveis que é maior do que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Então, vamos fazer cada uma delas para poder ver qual delas que está nesse intervalo. Então, aqui eu montei um esqueminha, tá? Cada uma das 5 opções e vamos usar o PFC. Na opção 1, a gente tem que olhar para a tabela e começa com letra. Letras são 26 possíveis, pode se repetir, ele deixa isso claro no enunciado, então nós temos 26 possibilidades de escolha. Na sequência são somente dígitos, dígitos são 10, vai do 0 ao 9, então para cada uma nós temos 10 possibilidades. Então aí a gente tem aí 26 vezes 10 elevado a 5, 10 elevado a 5 é 1 seguido de 5 zeros, então 2 milhões e 600 mil senhas. Para a opção 2, são todos dígitos, são 6 casas, todas compostas por dígitos, então para cada uma delas nós temos 10 possibilidades, 10 elevado a 6, 1 seguido de 6 zeros, 1 milhão de senhas possíveis. A opção 3 começa com 2 letras, então nas 2 primeiras eu tenho 26 possibilidades. E nas 4 casas seguintes são dígitos, então temos 10 possibilidades, então aqui é 26 vezes 26, 26 ao quadrado, vezes 10 à quarta. Tá? Então nós temos 6 milhões e 760 mil. Você poderia só fazer 26 ao quadrado e depois colocar 4 zeros. A senha 4 são somente 5 casas com todas de dígitos. Então 10 possibilidades para cada uma. E aí é 1 seguido de 5 zeros, 100 mil. E a última, as 3 primeiras são letras, então 26, 26 e 26, e 2 de dígito, 10 e 10. Então aqui a gente tem 1.757.600 senhas possíveis. Então, dentro da condição do problema, aquela que vai ser escolhida é que tenha um número de senhas superior ao esperado, ou seja, maior do que 1 milhão, então a opção 2 não entra, porque ela é igual ao 1 milhão, e inferior a 2 milhões. Então, aqui se enquadra a opção 5, 1.757.600, que está nesse intervalo, entre 1 milhão e 2 milhões. A opção 1 passa de 2 milhões, a opção 2 é igual a 1 milhão, tem que ser superior, a opção 3
passa dos milhões, a opção 4 é inferior a 1 milhão, então a opção 5 é aquela que atende aos requisitos. Então, gabá dessa questão, letra E. Vamos a uma questão aqui da PUC do Rio Grande do Sul, 2019. Eu achei interessante o enunciado para a gente poder treinar. Em uma dada empresa, cada funcionário tem um número de cadastro de 3 dígitos que varia de 100 a 99. Quando são contratados funcionários da área financeira, são cadastrados com um número cujo último dígito deve ser 7, 8 ou 9. Já os funcionários da área de vendas podem receber qualquer outro algarismo como último dígito. Considerando a regra estabelecida pela empresa, o número máximo de funcionários que ela pode ter em cada um dos setores acima, sem precisar alterar o sistema de cadastro, é. Então, nós vamos ter que fazer duas contas, tá? Uma para a área financeira e outra para a área de vendas. A área financeira tem que ter 3 dígitos. Como eu sempre falo, combinatória a gente tem que começar atacando as restrições, os problemas, tá? E a gente tem problema aqui, ó, no último dígito, só pode ser 7, 8 ou 9. Então, para o último algarismo, nós temos 3 possibilidades, o último dígito. Para os demais, tranquilo. Vou começar pelo primeiro, porque o primeiro aqui nós temos de 1 a 9. Não pode ser 0, porque senão o número não teria 3 dígitos. Mas a questão ainda te facilita dizendo que as senhas começam de 100, ou seja, obrigatoriamente aqui tem que ser de 1 a 9. Tá? Mas a questão já te ajuda nesse sentido. Então nós temos 9 possibilidades. E na do meio não tem restrição nenhuma, pode entrar inclusive o 0. Então nós temos de 0 a 9, 10 possibilidades. Multiplicando esses 3 carinhas, 270 funcionários. Ou seja, olhando para as opções, a gente eliminou a letra C e a letra D. Ficou A e B, ou a área de vendas tem 560 senhas, ou 630. Vamos lá, área de vendas, a ideia vai ser a mesma, só muda no último dígito, e é exatamente ali que a gente vai atacar. Só que aqui tem que ter um cuidado, porque ele diz que os funcionários da área de vendas podem receber qualquer outro algarismo e não qualquer algarismo. Então, muitos candidatos podem ter se confundido na resolução dessa questão. Qualquer outro algarismo significa que pode ser de 0 a 6. Não pode entrar o 7 ou outro 9, porque ele falou outro algarismo, tá? E não qualquer algarismo, porque se fosse qualquer algarismo seria de 0 a 9. Tá? Então, de 0 a 6, nós temos 7 possibilidades. Essa é a pegadinha da questão. As outras duas opções, a forma de resolver é a mesma da de cima. De 1 a 9, para o primeiro dígito, 9 possibilidades. De 0 a 9, 10 dígitos para 10 possibilidades para o segundo dígito. Multiplicando esses carinhas, 630 funcionários. Então, o gabá, aí letra B. Então, eu chamo a atenção para essa palavra aqui que apareceu, outro algarismo, tá? Seguindo, finalizando essa nossa aula, questão 10 da SpaceX de 2017. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. Primeira instituição, 5 caracteres distintos formados pelos elementos do conjunto de 1 a 9. Segunda instituição, 6 caracteres distintos formados por 2 letras dentre as vogais, na primeira e segunda posições da senha, seguidas por 4 algarismos dentre os elementos do conjunto de 3 a 9. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza-força da senha, de forma que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode dizer-se que, em relação à segunda instituição, a senha da primeira instituição é 10% mais fraca, 10% mais forte, de mesma força, 20% mais fraca, 20% mais forte. Ou seja, se a primeira senha tiver uma quantidade de senhas menor, ela vai ser mais fraca e aí a gente tem que calcular o percentual.
Se ela tiver mais senhas do que a segunda instituição, ela vai ser mais forte, e aí a gente vai analisar se é 10% mais forte ou 20% mais forte. E se tiver o mesmo número de senhas, aí o gabarito vai ser a letra C. Essa questão, ela além de envolver princípio fundamental da contagem, vai envolver também porcentagem. Então vamos lá, vamos para a primeira instituição. São 5 caracteres distintos, então não pode ser repetido esses números aqui. Então vamos começar a montar. Para o primeiro dígito, nós temos 9 possibilidades, que é de 1 a 9, estou começando a montar agora. Para o segundo dígito, eu não posso utilizar o que foi utilizado no dígito anterior, então eu tenho 9 possibilidades. Para o terceiro dígito, eu não posso utilizar o que foi usado nos anteriores, então eu tenho 7 possibilidades, já foram utilizados 2. Para o quarto, usando o mesmo raciocínio, eu não posso usar o dos 3 anteriores, eu tenho 6 possibilidades. E no quinto dígito eu tenho 5 possibilidades, já que já foram utilizados 4 dígitos, multiplicando aí, ó, nós temos 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Ué, por que não foi feito a conta? Porque depois a gente vai ter que fazer uma divisão, e eu vou deixar assim que vai ficar mais fácil fazer a conta, que a gente vai fazer algumas simplificações. Vai ficar mais rápido fazer a conta. Vamos para a segunda instituição. São 6 espaços, tá? Porque são 6 dígitos. Começa com 2 vogais, na primeira e na segunda, lembrando que tem que ser distintas, tá? Então, temos 5 vogais, A, E, I, O, U. Então, para a primeira casa, nós temos 5 possibilidades. Para a segunda, eu não posso repetir a vogal que foi colocada na primeira casa, então nós temos 4 possibilidades. Para os 4 dígitos a seguir, eu tenho que utilizar os elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aí 7 possibilidades para o primeiro espaço dos dígitos, dos algarismos. Para a segunda, 6, porque eu não posso utilizar o anterior. Depois 5, porque eu não posso usar os 2 anteriores. E depois 4, porque eu não posso usar os 3 anteriores. Deixando também em forma de produto 5 vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Então, como quer saber a senha da primeira em relação à segunda instituição, eu vou fazer a divisão da primeira dividido pela segunda, ou seja, a primeira em relação à segunda, quantos por cento ela corresponde. Tá? Se der menor do que 100%, é porque... Se der menor do que 1, porque a gente está trabalhando com parte decimal, depois a gente vai transformar porcentagem, é porque ela é mais fraca. Ela tem menos senhas. Se der maior do que 1, é porque ela tem mais senha, então ela é mais forte. Se der exatamente 1, é porque elas são iguais. Veja que agora a gente vai entender melhor por que eu não multipliquei. Porque eu posso fazer vários cancelamentos. Ó. O 7 vezes 6 vezes 5 eu posso cancelar com 7 vezes 6 vezes 5 embaixo. Esse 8 eu posso simplificar com esses dois 4 aqui embaixo. Ó. 4 vezes 4, 16. Eu posso simplificar com 8, dividido os 2 por 8. E aí vai ficar 1 em cima e embaixo ficam 2. Então, o que sobrou agora? Em cima sobrou 9, embaixo sobrou 5 vezes 2. Então, eu tenho 9 décimos, que dá 0,9. Para transformar para porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 90%. Ou seja, a senha da primeira instituição, ela corresponde a 90% da segunda instituição. Ou seja, ela é menor, ela é mais fraca. Em quantos por cento ela é mais fraca? Basta eu diminuir de 100%. Ela é 10% mais fraca. Então, o gabarito, letra A, dessa questão aí da SPSEX, que envolvia porcentagem com análise combinatória. Tá? Porcentagem, ela aparece envolvida em vários tipos de questão de outros conteúdos. É um assunto extremamente importante. Tá legal, galera? Então, a gente finaliza aí essa terceira aula de PFC. Totalizamos aí 10 exercícios de vários níveis para que possa, de alguma forma, tá te ajudando nos seus estudos. Tá legal, galera? Forte abraço!